graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sua casa e sua família. Eu quero deixar rapidamente a palavra de Deus para você. A palavra de hoje fala sobre graça capacitadora, ou seja, Deus capacita os homens. Isso mesmo. Quem que ele capacita? Aquele que não tem capacidade, aquele que está incapacitado por um momento, por uma situação contrária. Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que põe de pé, Deus é aquele que fortalece. Então nós vamos ver rapidamente que Deus capacita, e quando Deus nos diz não, também é para o nosso bem. A palavra está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 7. Depois você pode ler inteiro na sua casa para você compreender melhor. Paulo diz, para impedir que eu me exaltasse, olha só, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei, clamei, implorei, supliquei a Deus, ao Senhor, que o tirasse de mim. Mas ele, Deus, me disse: minha graça te basta, é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo aqui, no capítulo 12, ele fala sobre ele mesmo, né? Ele fala certo homem que é ele, que 14 anos antes desta carta ser escrita, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céus. Né? Terceiro céus é uma coisa complicada de explicar. Os judeus acreditavam em 7 céus. Né? Um céu como se fosse, para você entender, como 7 andares. Ele foi até o terceiro, seria um lugar privilegiado, certo? E ele viu coisas maravilhosas ali. O apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, ele escreveu um terço aproximadamente do Novo Testamento. Olha o quanto Deus usou o apóstolo Paulo. Então, para que Paulo não ficasse soberbo, arrogante, Deus coloca nele uma enfermidade. Mas, pastor, como que se fala? Como que o senhor sabe enfermidade? Porque nos outras passagens, textos, fala sobre isso, que as pessoas, se pudessem, queriam dar os olhos para o apóstolo Paulo. Então, alguma coisa ele tinha nos olhos que aparentemente tem a ver com esse espinho na carne. Tanto é que muitas cartas que foram escritas, ele mesmo confessa que ele está falando, ditando, e alguém está escrevendo. Então o apóstolo Paulo era tão amado por Deus. Entenda que a visão de Deus é tão diferente da nossa, né? Tão diferente da nossa. Então, Deus, para não perder Paulo para o inimigo, para que Paulo não caísse nas garras do inimigo, Deus coloca nele um problema, uma situação. Para quê? Para que Paulo cada dia olhasse para ele, pensasse e dissesse: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, é Deus que me capacita, é Deus que está fazendo tudo isso através de mim, porque entre os homens na terra, ninguém foi que nem o apóstolo Paulo. Não há, porque ele escreveu um terço da Bíblia. Você conhece alguém que escreveu um versículo da Bíblia? Não, né? Paulo escreveu um terço do Novo Testamento, que é o fundamento da igreja cristã, que é o fundamento dos cristãos. O Antigo Testamento é maravilhoso,
mas não serve de doutrina, serve de ensinamento, né? Então, Paulo escreveu um terço. Alguém fez isso? Não. Tá? Então, o ministério de Paulo foi tremendo, porque até hoje nós estamos aqui lendo as suas cartas, para que ele não ficasse soberbo, arrogante. Ele mesmo entendeu. Porque as pessoas, quando começam a ser usadas por Deus, ou começam a ter sucesso na vida, e outras pessoas começam a bater no seu ombro, dizer: olha, você é uma bênção, você é bom, hein? Você vai longe. Dentro dela, o ser caído que nós temos em nós, que nós somos, né? Em Cristo nós somos nova criatura. Mas esse corpo, nós estamos presos, diz a palavra, no corpo do pecado, que é um corpo do pecado, diz a Bíblia. Nós vamos vencer, a última batalha que nós vamos enfrentar é a morte. A morte é a passagem para a vitória eterna. Então Paulo, ele diz, olha, para que eu não ficasse soberbo, para que eu não me achasse, como diz, a última bolachinha do pacote, ou a última Coca-Cola da geladeira, Paulo está dizendo: Deus colocou essa situação em mim. Deus, não foi o diabo, não. Deus usa o inimigo ali para atormentar Paulo, de certa forma, mas no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Parece muitas vezes que não, porque você não está entendendo e não conhece a palavra. Por isso que eu digo, leia a Bíblia, leia Gênesis, até Apocalipse. E 2 vezes no mínimo o Novo Testamento. Você vai aprender a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você poderosamente. Você vai ver que Deus vai habitar na sua vida através do Espírito Santo. Quantas pessoas que você conhece que tiveram algum sucesso na vida, às vezes é um ínfimo sucesso, já se acham alguma coisa, não são nada. Se conhece, não conhece? Então, você imagine Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Ele mesmo admite: para que eu não me perdesse na minha arrogância, no meu orgulho, Deus colocou isso. Aí, no início, ele ora 3 vezes. A Bíblia diz roga. Eu estou aqui lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional, que ela é uma linguagem mais popular. A Bíblia diz rogar, que é o termo correto. Rogar é suplicar, implorar, clamar. Paulo tinha fé para ser curado? Lógico que tinha, só que Deus disse não. Uma vez eu vi uma pessoa numa televisão pregando, um pastor, falta de conhecimento bíblico, que Paulo não tinha fé suficiente para ser curado. Meu Deus, o texto é claro, Deus não quis curá-lo. Por que Deus não quis? Para não perder a alma de Paulo. Para não perder a alma do apóstolo Paulo. 3 vezes roguei ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta. A graça aqui é graça capacitadora, porque Paulo estava cometido com algum problema, como eu disse aqui, dos olhos, provavelmente, porque em passagens aqui, as pessoas diziam assim: se nós pudéssemos, arrancaríamos nossos olhos, Paulo, e daríamos a você. E tanto é que muitas cartas de Paulo, ele mesmo confessa que ele não está escrevendo, mas ele está ditando. Então, dá para entender que ele foi afligido nos olhos. Mas isso impediu o apóstolo Paulo de fazer tudo o que ele fez? Não. Por quê? Porque a graça capacitadora de Deus estava sobre ele. E é isso que eu e você precisamos. Muita gente não sabe como proceder quando Deus diz não. E Deus diz não para o nosso bem, porque Deus conhece a nossa vida daqui 1 minuto, 10 minutos, 1 ano, 10 anos. Deus sabe todas as coisas, porque Ele tem atributos de onisciência, estar ao mesmo tempo em todos os lugares, onipresente e onipotente. Todo o poder está sobre Ele, está sobre o Senhor.
Deus conhece lá na frente a nossa vida. Deus conhece. Então, se Ele fala não, é para o nosso bem, é para o nosso melhor. E Deus disse não para Paulo. Paulo, por acaso, brigou com Deus? Paulo, por acaso, desistiu de tudo? Não, ele continuou firme e forte no Senhor. E diz aqui a Escritura que ele se gloriou mais nas suas fraquezas, porque quanto mais ele declarava que estava fraco, mais o poder do Altíssimo de Deus estava sobre a vida dele. Então, quem nos capacita é Deus. Peça hoje capacidade para Deus. Deus tem o poder de dar capacidade. Por exemplo, a medicina. A medicina é um dos dons de cura. A Bíblia diz que existe dons de cura. Não é um dom de cura, dons de cura. E um dos dons é a sabedoria para a medicina. E também tem o dom da cura divina, que é através da oração que uma pessoa usada por Deus faz e Deus cura. Mas essa pessoa tendo o dom, todas as pessoas que ele vai orar vai ser curada? Não. Porque aí entra a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, como Deus conhece lá na frente. Quantos casos que Deus nos usou para orar, para alguém ser curado? As pessoas foram curadas de coisas lindas, de problemas terríveis, curas lindas e maravilhosas. Agora teve pessoas que o máximo que aconteceu foi receber Jesus como Senhor, que é o máximo, é muito, né? Mas logo partiram, morreram. Por quê? De repente aquela pessoa ia ser curada e dali um tempo estaria já com os mesmos hábitos, desviado, afastado. Então Deus é Deus. Então tem gente pessoas que eu orei com câncer, muitas pessoas que eu orei com câncer foram curadas. Teve pessoas que eu fui orar no hospital, morreram. Mas Deus sabe. Eu lembro aqui um testemunho do pastor Jaime de Amorim e de um pastor titular ali na Praça da Sé, um jovem pastor. E o pastor Jaime ali pensando, e nossa, um jovem, um futuro pela frente, promissor, e o Espírito Santo falou com ele, que foi o Senhor que o recolheu, porque ele acabasse desviando os caminhos do Senhor. Então veja bem, Deus prefere muitas vezes levar alguém para estar junto com ele, do que deixar a pessoa aqui curada, próspera e se perder. A Bíblia diz, Deus corrige a quem ele ama. A pessoa, quando é amada por Deus, ela é corrigida por Deus. Lembra de Saul e Davi? Veja quantas vezes Davi foi corrigido. Sabe por que Davi é chamado segundo o homem coração de Deus? Se você colocar humanamente Davi e Saul, humanamente, Davi foi muitas vezes pior que Saul, sem dúvidas. Mas quando Deus pesava a mão sobre Davi, leia Salmo 51. Salmo 51. Sabe o que ele diz? Eu vou parafrasear aqui. Senhor, tira tudo de mim, tira a coroa de rei, não quero mais ser rei. O Senhor pode me fazer um mendigo se quiser. Estou parafraseando, quer dizer a mesma coisa. Mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Está entendendo? E Saul, quando era corrigido por Deus, ele tinha medo de perder a coroa de rei. Chegou um tempo que o profeta Samuel está intercedendo, porque aquele tempo os sacerdotes e profetas tinham que interceder pelo povo. Hoje não. Hoje nenhum pastor, biblicamente, é só ler o Novo Testamento. Nenhum pastor, nenhum ministro de Deus tem o poder de ser um intercessor na questão de interceder. Ou seja, se eu não fizer, essa pessoa não chega a Deus. Nós somos intercessores de oração, mas não no sentido
não no sentido de único sacerdote, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele entrava em uma pessoa, ele usava uma pessoa e se retirava. Em alguns homens ele deixava porções do Espírito Santo. Hoje nós temos a plenitude do Espírito Santo habitando em nós. Então, voltando lá ao que eu estava dizendo, chegou certa feita que Samuel começa a interceder a Deus em favor de Saul, e Saul espiritualmente fez muita coisa errada, e Deus falou: não ore mais por Saul, pois eu já o rejeitei e escolhi outro em seu lugar. Que terrível é isso. Então, muitas vezes você olha para as pessoas que pintam e bordam, como diz, que aparentemente é uma vida de santo, mas no secreto, bem no oculto, bem no secreto mesmo, você já deve ter visto, e você fala: mas como que pode? Como que pode essa pessoa aí, dessa situação, tá prosperando, cada dia ficando mais rico, a igreja crescendo? Não, ele foi rejeitado, Deus largou mão. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, curei enfermo em teu nome, e o Senhor vai falar o quê? Olha lá o que está escrito. Deus não fala: você é mentiroso, você não fez. Não, eles fizeram, porque é dom. Os dons espirituais são irrevogáveis, diz a Bíblia. Ninguém perde os dons. Tem muita pessoa hoje que ela tem os dons espirituais, mas ela não é mais dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, que é outra situação. Então eu preciso dos dons espirituais, sim, mas preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Então essas pessoas vão chegar e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não que Deus não conheça a pessoa, mas no sentido de: eu não reconheço como um ministro fiel. Eu não te conheço como um ministro fiel. Então, Davi, quando foi corrigido, não brigou. Pelo contrário, Senhor, pode tirar tudo, tira a coroa, tira o reino, mas não tira o teu Espírito Santo. Saul, pelo contrário, brigava pelo poder. As pessoas que brigam pelo poder religioso, poder na igreja, é o espírito de Saul, né? Não é que é o espírito de Saul, espiritismo. É o mesmo sentimento que havia em Saul, havia nessas pessoas. Pois a Bíblia diz, lá em Zacarias, no profeta Zacarias, que nada é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, Deus está falando não para você, está sendo corrigido. Sabe o que Paulo sentiu aqui? Muito mais amado por Deus quando ele foi corrigido. Porque Deus só corrige quem ele ama. E aqui eu quero falar agora de graça capacitadora. O problema que foi colocado em Paulo o impediu de escrever praticamente 1/3 do Novo Testamento? Não. Porque a graça capacitadora de Deus o capacitou. Ele cumpriu até o fim o ministério dele. Deus é aquele que nos dá capacidade, se você pedir, para sermos bons pais, bons maridos, bons filhos, bons ministros, bom patrão, enfim. Quanto mais Deus te der, vindo da mão de Deus mesmo, não porque Ele já te abandonou e a operação de erro está na sua vida, não. Quanto mais Deus te der, seja mais humilde. Quando mais Deus te colocar no poder de comando, tenha sabedoria nessa hora, tenha humildade nesta hora. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos põe em pé. Deus, eu confesso, pequeno sou, não passo de um vaso de barro, meu Deus.
me capacita para até o fim da minha vida cumprir o meu chamado. E assim peço por estas pessoas que estão me ouvindo. Senhor, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é maravilhoso. Você que está me ouvindo, Jesus Cristo, Ele cuida de mim e cuida de você. Deixe Ele cuidar da sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Que Deus abençoe a todos e fique na paz de Cristo. Amém e graças a Deus.